Vocês já sentiram o chão tremer sob os pés e o coração disparar sem saber para onde correr? Eu estava num barco, no meio do mar da Galileia, quando o céu escureceu de repente. Os ventos uivavam como lobos famintos. As ondas batiam como se quisessem nos engolir. Meus amigos me acordaram em pânico, gritando: "Mestre, vamos morrer!" Eu me levantei, olhei para o caos e disse ao vento: "Cale-se." Ao mar: "Aquieta-te." E tudo parou. O silêncio caiu como um manto. Por que eles duvidaram? Fiquem comigo, porque essa tempestade não foi só deles. Ela é de vocês. Também era uma noite como tantas outras. Estávamos atravessando o mar depois de um dia longo. Eu tinha falado às multidões, curado os doentes, e agora descansava na popa do barco, com a cabeça num travesseiro simples. Meus discípulos remavam, confiantes, até que o tempo virou. O vento veio do nada, feroz, rasgando o ar. As ondas subiam altas, jogando água para dentro do barco. Eles lutavam contra os remos, mas o mar não cedia. Eu os ouvi gritando uns pros outros, o medo crescendo nas vozes. Então me acordaram, sacudindo-me: "Mestre, não te importa que vamos morrer?" O desespero deles era real, os olhos arregalados, as mãos tremendo. Eu me levantei. O barco balançava, mas meus pés estavam firmes. Olhei para o céu negro, para o mar revolto, e senti o peso do medo deles. Não era só o vento que os assustava, era a dúvida, a sensação de que tudo estava perdido. "Silêncio", eu disse ao vento com a mesma voz que criou o mundo. "Aquieta-te", ordenei ao mar. E num instante o uivo virou brisa, as ondas se renderam. O silêncio era tão profundo que dava para ouvir o coração deles batendo. Voltei-me para eles e perguntei: "Por que tanto medo? Vocês ainda não têm fé?" Eles me olharam, boquiabertos, como se vissem um estranho. "Vocês já estiveram num barco assim? Talvez não no mar, mas na vida. Uma tempestade que chega sem aviso. Uma perda, uma doença, uma conta que não fecha. O vento sopra forte, as ondas te jogam de um lado para o outro e você grita por dentro: será que ninguém vê que eu vou afundar? Eu vejo, eu sempre vejo. Naquela noite, meus amigos duvidaram porque esqueceram quem estava com eles. Eles me viram alimentar 5.000, curar cegos, mas quando o vento uivou, a fé deles afundou antes do barco. E vocês, o que fazem quando a tempestade vem? Deixem-me contar o que aconteceu depois. O silêncio não durou só um momento. O mar ficou como vidro, refletindo as estrelas que voltaram a brilhar. Meus discípulos se entreolharam, murmurando: "Quem é esse que até o vento e o mar obedecem?" Eles começaram a entender, mas ainda havia medo nos olhos deles. Eu não os repreendi por acordar-me. Eu os repreendi por duvidar. Não era sobre o barco ou as ondas. Era sobre o coração deles. Eu queria que vissem que nenhuma tempestade é maior que minha voz. Nenhum vento pode me calar. E isso não mudou. Pensem nas suas tempestades agora. O que te acorda no meio da noite? O que faz suas mãos tremerem? Eu sei que o mundo de vocês é cheio de ventos uivantes, notícias ruins, incertezas, lutas que parecem não ter fim. Mas eu estou no barco com vocês. Não importa o quão escura a noite fica, eu não durmo para sempre. Vocês me chamam e eu me levanto. Aquieta-te, eu digo ao que te assusta. Mas aqui está o segredo. Vocês precisam confiar que eu posso. Meus amigos duvidaram porque olharam para as ondas, não para mim. E vocês, para onde estão olhando? Quero que imaginem isso comigo. Se eu não tivesse acalmado aquela tempestade, o John barco poderia ter virado. Meus discípulos poderiam ter se perdido no mar. Mas eu estava lá e o vento ouviu minha voz. Agora pensem nas suas vidas. Quantas vezes vocês acharam que não iam sobreviver? Quantas tempestades já passaram e vocês ainda estão aqui? Não é por acaso. Eu estou com vocês, mesmo quando o barco balança. Não prometo que o vento nunca vai soprar. Prometo que ele vai me obedecer quando eu falar. Vocês só precisam me chamar. Naquela noite, o mar da Galileia aprendeu quem eu sou. Meus discípulos começaram a aprender também. Mas eu não parei de acalmar tempestades. Hoje, eu olho para vocês e digo: não tenham medo. O vento pode uivar, as ondas podem subir, mas minha voz é mais forte. Então, aqui está minha pergunta: por que vocês ainda duvidam? Eu não sou só o mestre daquele barco. Sou o mestre da sua vida. Chamem-me na tempestade. Confiem em mim no silêncio. Eu estou aqui e nenhuma onda vai te levar. Agora, o que vocês vão fazer com isso? A próxima tempestade vai vir. Ela sempre vem. Mas vocês não precisam gritar sozinhos. Digam: mestre, eu sei que você está aqui. Entreguem-me o vento, as ondas, o medo. Querem ver o silêncio cair sobre o caos? Comecem agora, olhem para mim. Não para as ondas.
Compartilhem essa história com alguém que está afundando. Digam a eles que eu ainda acalmo tempestades. Chamem-me hoje e eu prometo. Vocês vão ouvir minha voz dizendo: aquieta-te.